Oi gente, tudo bem? Bem, vou tentar aqui fazer uma revisão muito rápida aqui, certo? Do básico de cálculo que a gente vai precisar aí nesse curso de Física 1, tá bom? Bem, assim, a priori, né, eu vou usar os conceitos básicos de derivada de, de função potência, tá? E também exponencial, certo? São duas coisas que a gente usa com certa frequência aqui, tá bom? Então vamos lá. A derivada mais comum que a gente mais usa aqui é essa daqui, a derivada de uma função x elevado a n. Tá? Outra maneira de você representar isso aqui é assim, é dx, ou seja, está derivando em relação a x. Eu estou me acostumando aí com a escrita nesse tablet, então minha letra não é a coisa melhor do mundo, viu? Peço mil desculpas. Então d dx de x elevado a n. Então eu estou derivando a função, que é a função potência x elevado a n, em relação à variável x. Então como é que você faz isso? Você faz da seguinte maneira, você faz assim, né? Isso aqui é igual a, pega essa potência n, coloca aqui, repete a função, a base, e subtrai 1 em cima, n menos 1. Então essa é a maneira de você derivar. Então vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu queira derivar a função x ao quadrado, tá bom? X ao quadrado. Então como é que eu derivo isso? Eu boto o 2 aqui na frente, repito o x e faço 2 menos 1. Então isso aqui vai dar 2x. Então a função x ao quadrado, que é uma parábola, num dado ponto x, tem a sua derivada, ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto igual a 2x. Tá bom, gente? Digamos que eu tenho agora uma função assim para derivar. Eu quero derivar a seguinte função. Uma constante, tipo 2, 3, 4, 5, que multiplica x... Epa, ficou feinha a letra. Já é feia. E nessa caneta ficou pior. X elevado a n. Digamos que eu queira fazer esta derivada. Então como é que eu faço isso? Eu tiro a constante da derivada, porque ela não é função de x, tá bom? E derivo a parte que é função de x. Eu derivo isso aqui. Então, uma constante vezes uma derivada. Como é que eu faço? Isso aqui vai dar a constante. E quanto é que é a derivada da potência? É n x elevado a n menos 1. Tá bom? Então essa é a derivada da potência, né? Outra função que a gente deriva, então vou dar um exemplo disso aí, né? Vou dar um exemplozinho para vocês. Digamos que a gente tem a nossa atividade dependa de fazer a derivada de 3x ao cubo. Tá? Esse sinalzinho aqui quer dizer derivada, né? Então a gente pega o 3, bota o 3 aqui, aí deixa dentro da derivada só a parte que é função de x, tá bom? Então, vamos nessa. Aí, quanto é que vai ficar? Aplica a formulazinha. Então, vai ficar 3, né? Que é esse 3 daqui, eu repito ele aqui. Aí, quanto é que é a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado. Não é isso? Pela formulazinha que a gente mostrou lá em cima, né? Aí, faz a continha agora. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui vai dar... Epa, desculpa, né? Ó. 3 vezes 3 dá 9, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? 3 vezes 3 dá 9. Então, é só 3 vezes, né? 3 vezes 3 dá 9. Repete o resto, vai dar 9x ao quadrado. Tá bom? Então, isso é a derivada de 3x ao cubo. Tá bom? Né? 3 vezes 3, 9. E 3 menos 1 dá 2. 9x ao quadrado. Tá bom, gente? Outra tipo derivada que é muito comum em física 1, que a gente sempre usa, é a derivada da função exponencial. Olha, a função exponencial é e elevado a x. A derivada desta função é igual a e elevado a x. Lembrando que essas fórmulas de derivada, obviamente, elas saem da definição de derivada que a gente vê no cálculo 1, que tem a ver com você calcular a variação da função, dividir pela variação do x e tomar o limite de quando essa variação em ΔX vai para zero. Tá bom? Então tudo isso sai desse limite. Então,
é muito comum aparecer funções exponenciais em física 1, né? Vocês devem estar começando a ver aí o material que eu deixei, tem aquela resistência do ar, né? Que tem exponenciais lá na coisa, você precisa derivar ou eventualmente integral, que a gente vai ver em breve. Então como é que você deriva? A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. A derivada exponencial é a mesma exponencial. Quando você tem aqui em cima uma constantezinha, por exemplo, vamos dar um exemplozinho aqui. Digamos que você precise derivar, que também é muito comum em física 1, e elevado a uma constante vezes x. Quando você tem que derivar isso, você precisa calcular a derivada, como é que você faz? Você usa a chamada regra da cadeia. Aí você chama de u igual a ax. Tá bom? Você faz essa mudança de variável aí. Aí a exponencial, que antes era e elevado a x, como eu estou chamando ax de u, aí essa exponencial ela fica e elevado a u. Então você agora tem que derivar isso aqui. Bem, a gente já viu, né, que essa derivada, né, vai ser feita em relação a x. Então isso daqui, gente, é o seguinte, ó, lembrando, né, isso aqui é a derivada em relação a x de e elevado a u, tá bom? Eita, de vez em quando a letra fica troncha que só a gota. Mas tudo bem, estamos indo. Tá certo? Então é isso aí. Aí como é que você faz isso? Aí você tem que aplicar a regra da cadeia, da seguinte maneira. Você faz a seguinte coisa, você faz, primeiro você deriva em relação a u, e depois você deriva u em relação a x. Então isso aqui vai dar du de e elevado a u, opa, desculpa, perdão, du de e elevado a u, vezes du dx. du dx. Quanto é que é a derivada de e elevado a u em relação a u? É e elevado a u. Perfeito? Então, essa derivada aqui, ela é a mesma exponencial. E quanto é que é a derivada de u em relação a x? Quem é u? U é essa funçãozinha aqui. U é uma função linear com x. Então, a derivada disso, como aqui é linear, aqui em cima você tem o expoente 1, isso vai dar basicamente a. Tá? Du dx é como se você estivesse, né, dividindo por x aqui, dá a. Tá certo? Então, esse cara aqui é a própria exponencial e esse cara aqui ele dá a. Então, no final das contas, né, vai dar e elevado a u vezes a. Quem é e elevado a u, minha gente? Quem é u? U é a vezes x. Então, isso aqui dá e elevado a ax vezes a. Então, se você precisa derivar a função e elevado a x, você precisa derivar essa função aqui. A derivada é a própria e elevado a x multiplicado pela derivada do ax, que é a. Tá bom? Então é isso aqui. Então a solução é a própria e elevado a x multiplicado pela derivada do que está aqui, que é a. Tá bom, gente? Muito obrigado aí para vocês, hein? Um abraço, tudo de bom.